irmão, dessa minha irmã, esta que chegou aqui aflita, este que chegou aqui cansado, sobrecarregado. Traga, Deus, a paz para esta alma. Traga, ó Deus, o alívio, meu Deus, para cada homem, para cada mulher. Levanta, Senhor Deus, levanta, Deus, o ânimo, a fé, os olhos desta pessoa, Deus, assim como Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos do seu moço, assim eu te peço, abra os nossos olhos, abra os olhos do teu povo, Deus, para que nós possamos enxergar a solução, a provisão, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Que seja uma tarde de bênção para todos, que seja um dia de resposta, que seja um dia de decisão, meu Deus. Oh, Pai, não pode ser mais um culto, mais uma reunião, mas tem que ser o dia que essa pessoa sai daqui abençoada, tem que ser o dia que ela sai daqui com a resposta, como Jacó, ele segurou o anjo e disse: eu não saio, eu não te solto, eu não te largo, antes de tu me abençoar. Declare isso, minha irmã, declare isso, meu irmão. Eu não saio daqui sem a minha bênção, eu não saio daqui sem a minha resposta, eu não saio daqui sem um milagre para a minha casa, para a minha família, para os meus entes queridos. É o poder de Deus, é o poder de Deus que está em ação agora, o poder que criou os céus e a terra, o poder que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto, o poder que ressuscitou Jesus Cristo. É esse poder que entra em ação agora para transformar o coração do teu familiar, para curar aquela pessoa que está no leito de hospital, para livrar aquele que está no maldito vício do cigarro, da cachaça. Oh, é os grilhões sendo despedaçados, é as cadeias se abrindo e o poder de Deus se manifestando em nosso viver, em nosso ser. E diga: eu tomo posse, Deus, de tudo o que o Senhor tem para mim. Diga: graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, povo de Deus, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Pode se sentar. Que bom que você está aqui nesta tarde especial, esse dia que o Senhor separou para abençoar você. E uma coisa é importante nós guardarmos no nosso coração, que o que vai nos levar até o nosso objetivo, que é a nossa salvação, não só a nossa, mas de toda a nossa família, é a persistência, é a perseverança. Eu quero que você abra o seu coração para o que o Senhor Deus vai falar contigo nesta tarde, e que você possa entender que as mesmas promessas que Ele fez ao Abraão, ela é para a sua vida também. Pela fé, nós também somos herdeiros dessa promessa, da promessa que o Senhor Deus fez a Abraão. E nós vamos estudar aqui o início da sua chamada. Abra em Gênesis capítulo 12, e você vai ver que não é tão diferente da sua, que não é tão diferente da nossa chamada. O Abraão, ele saiu do lugar que ele estava com a garantia de que Deus faria dele uma grande nação e de que ele seria uma bênção. Tudo isso se cumpriu, pastor? Se cumpriu, com certeza. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Agora, o que depender de Deus, Ele vai fazer. A parte de Deus Ele sempre faz. Agora também tem a nossa parte, que é da persistência, da perseverança. Nós não podemos abandonar a fé, deixar de acreditar. Então que você possa estar sempre nutrindo dentro do teu coração a fé, alimentando a fé para que você não venha parar, desistir, desanimar. Eu vou falar para você, tem momentos que você pensa que não tem jeito, é ou não é verdade? Tem momentos que você pensa que você está sozinho, tem momentos que você pode até pensar que você
deixou o certo pelo duvidoso, mas aquela pessoa que acredita em Deus, ela não sai perdendo. Coloque isso no teu coração. Aquela pessoa que acredita no Senhor, que coloca a sua fé no Senhor, independentemente das circunstâncias, ela nunca sai no prejuízo. Aquele momento, aqueles dias, aqueles anos que você deposita, que você se dedica a crer em Deus, nada é perdido. A Bíblia fala que o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Ele não é em vão. Então olha só, Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Preste atenção para cá, irmãos. Olha só a chamada de Deus para a vida do Abraão. Primeira coisa, Deus, quando Ele nos chama, é para tirar da condição que nós estamos, da posição que nós estamos. Deus, Ele não chama ninguém para a pessoa permanecer na mesma, para a pessoa permanecer do mesmo jeito. Então, se tem uma pessoa que diz que atendeu o chamado de Cristo, que serve ao Senhor, e a sua vida permanece do mesmo jeito, ela permanece com as mesmas práticas, com os mesmos costumes, nos mesmos ambientes, isso aí é lorota, é mentira. Quando Deus chamou Abraão, foi para tirar ele da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seus pais. Agora, por que, pastor, Deus mandou Abraão sair da terra dele? Irmãos, preste atenção, a terra que ele morava, ele sabia de tudo ali. O local que ele estava, ele já estava acostumado. É como você que está acostumado à sua terra, a cidade de Codó. Você conhece tudo, você sabe onde tem o que você precisa. E o Senhor Deus queria ver o Abraão em um estado de dependência, não dos homens, claro, mas dependência de Deus. O próprio Jesus, ele falou que bem-aventurado são os pobres de espíritos, porque deles serão o reino de Deus. É ou não é verdade? Então, bem-aventurado é aquelas pessoas que têm um entendimento, que ela carece, que ela tem uma carência que é do Senhor. Ela entende que ela necessita, que ela precisa do Senhor. Então Deus queria tratar com Abraão, tirando ele daquele âmbito que ele já estava acostumado, daquele ambiente, daquela zona de conforto, da sua terra, do meio da sua parentela, daqueles costumes, daquelas crenças que a parentela já tinha. E quantas pessoas são mais presas às tradições do que aos ensinamentos da palavra? É ou não é? Tem gente que acredita mais nas tradições, aquelas tradições familiares, do que na própria palavra. Então o Senhor Deus estava tirando Abraão daquela zona de conforto, da casa do seu pai. Eu tenho certeza que o Abraão, em todo momento, ele podia contar com o pai. Eu tenho certeza que o Abraão não tinha somente um pai, ele tinha ali um instrutor, um mentor, um amigo. E preste atenção, e o Senhor Deus mandou ele sair também da casa do seu pai, porque Deus queria, e Deus quer, e Deus, Ele tem essa função na nossa vida. De quê, pastor? De pai. Semana passada foi o que nós mais falamos, inclusive na quarta-feira passada foi o que nós pregamos aqui, que nós somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Agora olha só, o Senhor Deus falou para Abraão, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus estava tirando o Abraão de toda aquela zona de conforto, de tudo aquilo que ele já estava acostumado, para ir para um lugar que ele nem sabia ainda. O Abraão não saiu da terra dos seus pais, da sua terra, já com um destino
né, já fixo, ele não sabia. Entenda, apesar de você não entender, de você não saber, mas Deus sabe de todas as coisas. Guarde isso no teu coração. Às vezes a gente fica meio perdido mesmo, a gente não entende nada, é ou não é verdade? Mas Deus sabe de tudo. Uma vez, diante de uma multidão de mais de 5.000 pessoas, o Senhor Jesus chama os seus discípulos e pergunta: o que nós vamos dar para esse povo comer? Só que a Bíblia fala que ele fez isso para testá-los, porque ele já sabia o que ele iria fazer. Entenda, Deus já sabe o que ele vai fazer, ele sempre sabe o que fazer. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então imagine Jesus perguntando: o que nós vamos fazer? Talvez se um de nós estivéssemos lá, nós perguntaríamos: se o Senhor não sabe, eu vou saber. Não é verdade, sim ou não? Mas ele estava apenas testando aqueles homens, porque ele já sabia o que iria fazer, e Deus sempre sabe o que irá fazer. Ele falou para o Abraão: eu vou te mostrar a terra. Só que na caminhada o Abraão seria preparado. Ele peregrinou muito tempo. Preste atenção, a mesma coisa sou eu e você. Tem um destino, um bom futuro para nós, um destino maravilhoso, um bom futuro para mim e para você. E nós estamos nessa peregrinação. Na peregrinação nós vamos encontrar vários desafios, lutas, barreiras, obstáculos, conflitos internos e externos. Só que a gente precisa confiar de que a gente vai chegar lá, de que nada é maior do que o nosso Deus. Você compreende isso, sim ou não? E que nada é maior do que o Senhor. Vai ser muitas as lutas, as dificuldades, mas entenda, quanto mais o inimigo se levanta, é porque a vitória é grande, é porque a vitória está perto. Essa fé que você tem que ter, para que você não venha desistir, para que você não venha parar. Então Deus fez essa chamada para o Abraão. O Abraão tinha que abandonar tudo ali, né? Aquela velha vida, para ir para uma nova terra. A mesma coisa acontece com todos aqueles que são chamados por Deus. A mesma coisa acontece conosco, que somos chamados por Ele. Temos que abandonar a velha vida, os velhos costumes, para ir para uma nova vida. Aparentemente parecia trocar o certo pelo duvidoso, né? Porque o Abraão já tinha algo certo na sua terra, no meio da sua parentela, na casa dos seus pais, mas o que Deus tem é sempre melhor. Amém, povo de Deus? O duvidoso é você deixar de obedecer a palavra de Deus, deixar de viver pela fé. Por quê, pastor? Porque tudo que se vê é temporal, tudo que se vê tem o seu prazo de validade, mas as coisas invisíveis são mais reais do que as invisíveis, do que as visíveis, porque as invisíveis, que é o mundo espiritual, o reino dos céus, é o que vai permanecer eternamente. Já tudo que você vê, a Bíblia fala que os céus e a terra passará. Então fique firme na fé, naquilo que o Senhor Deus prometeu a você. Versículo 2 diz assim, ó: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E tu serás uma bênção. Então olha só: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei. Essa é a promessa de Deus para minha e para a sua vida. Deus fará de nós uma grande nação. Entenda, às vezes a nossa visão é tão limitada, nós não conseguimos enxergar além, nós não conseguimos enxergar com a visão de Deus, com os olhos espirituais. Teve um tempo lá na peregrinação, na caminhada do Abraão, que ele estava lá choramingando para Deus: meu Deus, eu não tenho um filho, o meu herdeiro vai ser o Damasceno, Eliezer. E sendo que o que Deus queria para Abraão não era dar um filho para ele. Deus não prometeu dar um filho para o Abraão. Deus prometeu dar o que para o Abraão? Uma nação. Deus falou o que para o Abraão? Você vai ser pai de alguns filhos, ou de muitos filhos. Não, Deus falou para ele: eu farei de ti uma grande nação.
Então, às vezes o que você pensa é isso aqui, mas o que Deus tem é vasto, é ilimitado, é grande, foge da tua imaginação, do teu raciocínio. É por isso que o nosso dever é acreditar e jamais duvidar, porque enquanto você e eu estamos preocupados com o mínimo, com o filho, Deus está preocupado com nos dar uma nação, Deus está providenciando uma nação. Então o que Deus falou para o Abraão é que faria dele uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Olha só que coisa poderosa. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Você precisa se apossar dessa promessa de Deus para a sua vida também. Qual, pastor? De que Ele fará de você uma grande nação, tanto fisicamente falando como espiritualmente, de que Deus abençoará os teus filhos e os filhos dos teus filhos. O propósito de Deus era fazer do Abraão uma grande nação, uma nação modelo, uma nação separada, uma nação que serviria de exemplo para as demais nações, e que seja assim lá na tua casa, lá na tua família, que a tua família seja essa família separada, que sirva de exemplo para as demais famílias. Amém, povo de Deus? Por quê, pastor? Porque a bênção está contigo. Entenda, quando Deus chama, Ele não chama só um, Ele chama um grupo, Ele chama famílias. Amém, povo de Deus? Deus não estava chamando somente o Abraão, para abençoar somente o Abraão. Deus queria, abençoar toda a descendência de Abraão, assim como até hoje a descendência de Abraão é bendita. A igreja está compreendendo? Assim também é na sua vida, você precisa crer. Deus, quando chamou você, Ele já estava planejando, arquitetando, abençoar a toda a sua família, seu cônjuge, seus filhos, os filhos dos seus filhos, e assim sucessivamente. E através de você, outras pessoas serão alcançadas, outras pessoas serão livres, abençoadas, e estas se levantarão para abençoar outras pessoas e outras pessoas. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus, Ele tem, Ele tem planos individuais, mas sempre de uma forma coletiva. Ele chama um para que esse um venha alcançar muitos. Assim foi com Abraão e assim é com você também. Você precisa colocar isso no teu coração. E ele falou: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. O nome de Abraão de fato foi engrandecido, o Abraão de fato foi abençoado. E ele disse mais: e tu serás uma bênção. Repita aí comigo: eu sou uma bênção. Você é uma bênção. Deus falou para Abraão: e tu serás uma bênção. Por que isso, pastor? Porque a terra que o Senhor Deus levou a Abraão era uma terra de fome, de escassez. Havia fome naquela terra, mas a bênção era a terra. A bênção era quem? O Abraão. A bênção era o Abraão. Então a bênção não é a cidade, não é o lugar, a bênção somos nós. Quando Deus chamou Abraão, Ele não disse: eu vou te dar uma terra abençoada. Não, tu serás uma bênção. Então quando você entende que você é a bênção, não importa o lugar que você está, aonde você chega, quem chega junto? A bênção de Deus. A bênção não é o lugar, a bênção é você. Você é uma bênção, minha irmã. Você é uma bênção, meu irmão. Você é uma bênção para a sua família. Você é uma bênção para essa cidade. Você é uma bênção para essa igreja. Você é uma bênção para esta nação. E tu será uma bênção. Você é esta bênção. Então não importa o lugar que você esteja. Ah, pastor, sabe por que as coisas não vão para frente? Porque aqui nesta cidade eles não dão. Não é a cidade.
Ah, pastor, é porque a minha família, é porque o ambiente que eu nasci. Mas quem diz que é ambiente, ou a família que você nasceu? A bênção está com você, você precisa acreditar nisso. E aonde você chega, a bênção de Deus chega junto. Amém ou não amém? Então, onde você chega, irmão, o mal tem que sair. Seja lá qual for, não pode permanecer no mesmo lugar da bênção. As trevas não podem ficar no mesmo lugar da luz. E você não pode ser passivo e aceitar, não, mas tudo bem, porque a vida é assim mesmo. Não, você chegou lá, tem trevas, você já tem que ordenar. Olha, aqui não. Maldição, aqui não. Não, porque o pai era assim, porque o filho era assim, e agora o neto está do mesmo jeito. Opa, na minha vida não. Não tem esses históricos, sim ou não? De que o avô era diabético, né? O filho, o neto, e aí vai passando. Aquele mal hereditário, aquela herança maldita. Só que quando chega em nós, isso tudo é o quê? Despedaçado. A Bíblia chama você de sal da terra. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você é uma bênção. Às vezes eu me olho assim, eu vejo que não acredite no que o diabo fala. Você é uma bênção. E não importa o lugar que você esteja, ali Deus te colocou para ser uma bênção. Não sei se você lembra do Eliseu, que estava em uma terra que era amarga. Aliás, uma terra que era estéril, e as águas eram amargas. E o povo daquela cidade falou para Eliseu: Eliseu, aqui as águas são amargas, a terra é estéril. O Eliseu pediu um prato de sal, e ele jogou o sal aonde? Na água que era amarga e na terra que era estéril. E a Bíblia fala que a terra ficou fértil e a água ficou doce para se beber. A mesma coisa, você é o sal dessa terra. E Deus coloca você exatamente nesses lugares amargos e estéreis. Para quê, pastor? Para que a diferença venha acontecer ali. Por quê? Porque você é uma bênção. Foi o que Deus falou para o Abraão: e tu serás uma bênção. Então não importa a terra que Deus daria para o Abraão, porque Deus levou o Abraão para uma terra seca. Mas quando o Abraão chegou ali, aquela terra se tornou uma terra que manava leite e mel. Inclusive foi a terra que depois de centenas de anos depois, Deus tirou o povo do Egito e levou para essa terra que foi a terra de Canaã. O Abraão foi o primeiro profeta da Bíblia Sagrada, da história. E quando ele chegou naquela terra, com certeza ele proferia ali a promessa que Deus fez para ele: eu sou uma bênção, e esse lugar vai ser uma bênção. E ele plantava, e ele colhia 100 por 1. Glória a Deus. Então a bênção é você, a bênção não é a terra. A sua família é abençoada por você. Amém, povo de Deus? Não importa qual seja a herança sanguínea, o mal hereditário, não importa quais sejam as tradições, em você tudo isso já foi destruído e despedaçado, porque você é uma bênção. E olha só o que diz mais para a gente finalizar: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então preste atenção, a chamada de Deus é individual, mas sempre de uma forma coletiva. Porque Deus chamou o Abraão, mas lá na frente ele falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus chamou você, mas não foi só para você ser salvo, foi para você, seu esposo, sua esposa, seus filhos, os filhos dos teus filhos, seu pai, sua mãe, toda a sua família. Através de ti será bendita as famílias da terra, porque a tua família será uma bênção, será modelo para a família dos teus filhos, e aí será modelo para a família dos filhos dos teus filhos, e assim sucessivamente. Foi assim com Abraão. O Abraão foi exemplo para o Isaac, o Isaac para o Jacó, e eles foram passando, esse ensinamento das promessas de Deus para os seus filhos e netos. Tanto é que até hoje é a coisa mais difícil, você vê um judeu, vivendo de qualquer jeito.
Vê que a maioria tem esse entendimento de que eles herdam a promessa de Abraão e são uma bênção. Você pode pesquisar. Os maiores cientistas, as maiores cabeças pensantes, as maiores riquezas veio desse povo aí. Que eles reconhecem a promessa que Deus fez ao seu patriarca. E nós às vezes somos passivos demais e aceitamos qualquer afronta do mal. Você precisa entender, eu sou a bênção, e eu sou uma bênção para esta casa, para essa família. É por isso que você precisa entender. Talvez você está em um ambiente de pessoas problemáticas ou em um ambiente problemático, mas não é para você se tornar problemático, é para que tudo ali venha se resolver por conta de você, porque a bênção está contigo.